que a cada meia hora eu vou dar uma pausa. Uma pausa para tomar água, para ir até o toalete, porque a gente está num tempo diferente, né? Esse tempo remoto aqui. O semestre passado eu também dei aula, né? No finalzinho foi remoto. E eu percebo que, às vezes, muitas vezes, as aulas muito extensas ficam difíceis para as pessoas se manterem concentradas, né? Principalmente nesse ambiente que não é o acadêmico, né? A gente está aqui, geralmente, em família, então, muitas vezes, alguém da família precisa de uma ação nossa, né? Precisa que você tome uma decisão, tem gente que está com criança em casa, né? E às vezes você precisa dar uma pausa rápida, dar uma assistência e voltar, né? Não significa que você não está interessado, você está interessado, só que existem essas particularidades aí dentro do nosso ambiente, né? Dentro da nossa casa. Então, eu queria combinar com vocês que, por exemplo, a aula inicia 12:30. Então, a gente vai fazer aula de meia hora e vai parar 10 minutos, tá bom? A gente vai parar para poder fazer isso, tomar água, de repente, ó, esse horário ainda é um pouquinho aquele horário que às vezes você preparou o almoço, tem que dar para alguém, né, para a criança. Então, seria esses 10 minutinhos aí para esse tipo de ajuste, e assim ninguém perde conteúdo. Então, ao invés de fazer um intervalo no meio da tarde, né, ou adiantar a aula, eu vou fazer isso, vou fazer a cada meia hora uma pausa, tá bom? E assim, acredito que vai ficar mais tranquilo para levar esse curso nosso aqui dessa forma remota. Esse é um dos combinados. Alguém se opõe? Tem alguma opinião contrária dessa quebra de meia e meia hora? Se tiverem, depois quiserem falar comigo aqui no particular, tá? Pode chamar aqui no chat e eu converso com você. Então, esse é um combinado. Outro combinado, até fiz agora com a equipe da manhã, que eu dou essa aula, né, de estradas, sempre aos sábados. Então, sempre, quando era no presencial, eu falava para a equipe, né, tanto da manhã como da tarde. Às vezes a pessoa está matriculada em um dos horários e tem algum problema, então ela podia vir no outro horário e assistiria ao mesmo conteúdo. Então, eu procuro levar junto as duas turmas, a da manhã e a da noite, né? Procuro levar com o mesmo tema, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, né, e às vezes vocês já têm conhecido à noite, então dá para trocar bastante informação entre vocês. Tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho de mim. Então, eu sou a Márcia Abade, eu sou professora concursada na FATEC Tatuapé, eu dou aula há 7 anos dessa mesma disciplina, Estrada. Eu trabalho também na área de pavimentos, eu trabalho na Infraero, essa empresa administra aeroportos, né? Então, eu trabalho para o governo federal também, e nós trabalhamos com as pistas dos aeroportos, pistas de pouso, decolagem, de táxi, pátio. Eu trabalho há 20 anos em aeroportos. Então, levo esses 2 empregos aí há 7 anos, e sempre aprendendo, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova, é a prática do serviço externo, né? Com a teoria que eu sempre estou procurando ler, né? Me atualizar sobre essa parte de pavimentação. Gosto muito da pesquisa, levo grupos de iniciação científica comigo, levo TG, muitos alunos já fizeram TGs orientados por mim. E é isso. Então, assim, tenho bastante interesse pelo assunto. Então, assim, nesses meses que nós estaremos juntos, qualquer assunto que vocês vejam, né, relativo, pode trazer para a sala de aula, a gente comenta, é sempre interessante, atualidade, é muito interessante, tá bom? O que mais que eu poderia falar para vocês aqui? Sobre a experiência, creio que seja isso, né? Falar da Infraero e do Centro Paula Souza. Também dou aula na FATEC São Paulo, onde eu me formei. Eu dei aula em 2016,
e estou dando aula neste momento, devido à licença de uma professora lá. Lá eu também estou dando as matérias de manutenção de pavimento e pavimentação. Então, na FATEC São Paulo, você tem um curso de 3 anos voltado para o assunto pavimentos. E aqui nós temos uma disciplina. Então, vocês ouviram falar alguma coisa de estrada, curva, talvez tenham escutado falar lá na topografia. E depois, agora no sexto, vocês têm essa disciplina comigo. Então, é bem rápido, né? A abordagem não é muito profunda, mas creio ser o suficiente para vocês se virarem aí dentro de uma obra. Né? Amanhã ou depois vocês precisam trabalhar na obra ou no escritório, então vocês vão ter a base. É isso que eu quero passar para vocês. A base. Para vocês terem essas noções básicas, saber ler um projeto de pavimentos, saber os materiais que se usa para construir, os equipamentos, né? Saber fazer cálculo de medição, avaliar custos. Essa é a minha expectativa. Aí no final do curso, espero que todos alcancem essa meta, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui um pouquinho de como vai ser o nosso curso, as avaliações, né, trabalhos. Vocês já devem ter escutado falar que a professora Márcia pede um projeto em AutoCAD, um projeto de uma estrada. Esse semestre, essa parte aí está complicada. Eu não tenho certeza ainda se eu vou trabalhar com vocês o AutoCAD. Assim, eu preciso primeiro conhecer vocês, ver se vocês têm a ferramenta, se vocês estão assistindo a aula pelo computador, porque se estiver pelo celular, já, né, provavelmente a pessoa não vai conseguir desenvolver o projeto. Era um trabalho em grupo, né, já fica mais difícil aqui no remoto. Mas isso aí a gente vai descobrindo ao longo das aulas. De qualquer forma, eu vou mostrar os projetos aqui para vocês e a gente vai apontando aí, fazendo uma abordagem da mesma forma que eu iria também lá no laboratório de AutoCAD conversar com vocês. Minha formação, eu sou tecnóloga em pavimentação, me formei no ano 2000, então já tem 20 anos que eu me formei. E depois disso, eu fiz um mestrado em engenharia de infraestrutura aeronáutica no ITA, também no assunto de pavimentos. Sou técnica em edificações também, primeiramente, né? Primeiro fiz o técnico, depois tecnologia e depois o mestrado em engenharia. E ainda tenho aí um plano de, no momento certo, aí ainda conseguir completar, né, essa formação no sentido de ter um diploma de engenheira para poder realmente estar assinando tudo que a gente decide e define como tecnóloga. Né? Então, existe campo, né? Os escritórios, as obras aceitam bem os tecnólogos, só que a queixa que eu tenho é que muitas vezes assim não tem o merecimento que deveria ter. Nós somos específicos, temos, né, conhecimento que muitas vezes os outros profissionais, como arquitetos e engenheiros, não têm, não trabalharam os detalhes. Nós temos, e muitas vezes assim o nosso salário fica mais perto do técnico do que de tecnólogo. Então, eu hoje, né, ainda tenho essa necessidade de também fazer a engenharia para não ter aí essa... Eu não sei nem como falar, mas assim, você se sente o tempo todo como se fosse injustiçado, né? Trabalhando, decidindo, dando a palavra final e muitas vezes o salário lá embaixo. É isso que eu tenho para falar para vocês aí da profissão, tá bom? Contem comigo, o que precisarem, ainda que seja fora do semestre, né? Se estiverem numa situação diferente aí com relação à profissão e precisarem de alguma informação, podem me procurar. Contem comigo, tá bom? Vou passar para vocês, então, o slide de como eu pretendo avaliá-los, tá certo? Vou colocar aqui na tela. Eu estou vendo agora, nós estamos em 9, não, 13. É que não mostra todos na mesma tela. Estamos em 13, então tem 12 alunos. Alguém já tem experiência nessa área de infraestrutura?
pavimento, laboratório, projetos, gostaria de falar? Enquanto isso, eu vou aqui compartilhar a tela. Alguém já está trabalhando na área de construção civil? Professora, eu fiz estágio na Dersa, sou formada em arquitetura, fiz estágio na Dersa, na construção de rodovias, mas eu trabalhava na área de desapropriação. Nossa, mas você já tem, então, bastante bagagem, né, Ana? Você já é arquiteta, né? Seja bem-vinda ao nosso grupo de tecnólogos, Obrigada. né, e futuros A outra tecnólogos. Ana é engenheira, né, Ana? Olha só que bom, um público muito bom. Ah, é um público muito bom. Ah, eu fiz esse desabafo aqui, não levem a mão, não. Isso aqui é a experiência da vida mesmo, né? De trabalhar junto. Mas é. E a gente tem a revolta de que não tem vaga de emprego para arquiteto, só para tecnólogo. Ah, é? Ou Então técnico de edificações. Então, técnico aparece, técnico sim, né? O meu primeiro emprego foi de técnica, permaneço assim, porque é uma empresa pública, né? Onde você não evolui, né? A menos que tivesse um outro concurso. E como técnica em edificações, eu não tive queixa, foi rápido também arrumar, né? O emprego, conseguir o emprego, tem bastante vaga, né? Agora, como tecnólogo, eu vejo menos. Bom, eu sou autônoma e apesar de ter muitas vagas de engenharia civil, eles exigem tipo 20 anos de experiência para você ser orçamentista. Complicado, né? Então quer dizer que você teria que aguardar, né? Mais um pouco. Vocês me parecem todos jovens aqui, né? Então teriam que ainda trabalhar muito para conseguir a vaga, você acha? Tá complicado mesmo, né? O mercado. Não, mas eu tenho visto vaga para engenheiro júnior e eles pedindo 5, 6 anos de experiência para engenheiro júnior. E eu tipo, tá, mas não faz muito sentido, assim. É verdade. E ainda que começou agora também a aparecer vaga, né? Assim, esses últimos meses. Porque a gente andou um período aí que não tinha emprego para ninguém, tava bem Não, difícil. esses últimos meses, É que agora parou com a quarentena. Tinha voltado a construção civil de um ano para cá, porque estava bem parado e falar que eu estava vendo vaga não estava não. É verdade. Mas como autônoma, você tem conseguido fechar os trabalhos? Então, eu trabalho mais com a parte de empreitada, na área de impermeabilização e de hidráulica. Então, eu não exerço como engenheira civil, exerço como empreiteira mesmo. Ah, interessante, né? Você já vai lá direto na execução, né? Você consegue os trabalhos, põe a equipe, é isso, né? Sim. Bacana, muito bacana, Ana. Então, mais alguém também trabalha na área? Ou trabalha na construção civil? Eu também tenho uma empresa, professor. Mas eu sempre trabalhei na parte, eu e meu esposo, né? Agora ele tá voltando pro mercado de trabalho, eu vou me dar um jeito aqui de arrumar alguém para continuar comigo em questão da mão de obra, né? Porque eu não faço, não executo, né? Lógico. Não, lógico não, porque existe mulheres que executam, né? É verdade, é verdade. E eu sempre fiquei mais na parte de escritório, então você faz um pouco, uma empresa pequena, você faz um pouco de tudo, né? Financeiro, compras, orçamento, um pouco de tudo. Tá certo. Nossa, que bacana. Então, e esse horário de manhã, muitas vezes eu penso assim, deve ser um pessoal mais que ainda não tem a formação, né? Que seria até mais jovem, que não tem a formação e que não teria muita experiência, mas eu estou vendo aqui que acaba que também atende vocês, né? Mesmo horário da manhã. Que bacana. Mais alguém? Deixa eu concluir. Eu fiz técnico também em edificações e desenho de construção. Ah, então você também é técnica, né? Então, ótimo. Isso mesmo, e a gente tem que fazer a correria, né? Todo mundo aí envolvido em vários trabalhos, né? Que nem você falou, seu esposo trabalhava com você, agora já está também conseguindo mais um emprego e você já vai dar emprego para alguém. Isso é muito bacana. Bacana. E mais alguém também trabalha na área? Os outros, então, provavelmente trabalham fora da área, né? Ou ainda vão se encaixar aí no mercado de trabalho, tá certo? O que eu gostaria de falar para vocês? Eu vou tentar fazer uma aula que seja mais
prática, né? A gente não fique tanto tempo aí preso só à tela, então eu pretendo montar grupos com vocês e aí passar alguma atividade para vocês pesquisarem online, né? E aí discutirem o assunto. Vamos ver se dá certo, tá bom? Uma experiência. Mas vamos lá. Então, o segundo semestre, a gente inicia dessa forma remota, não sabe até que dia vai essa situação. Então, sobre o conteúdo programático, eu já coloquei no SIGA a maior parte das informações do curso. Então, lá tem a parte da referência bibliográfica, tem já o plano de aula lá no SIGA, e tem até materiais para vocês fazerem download. Então, nesse curso, né, nós pretendemos apresentar projetos geométricos de vias para que vocês se identifiquem com os elementos, façam a leitura desses projetos, consigam visualizar a construção em cima do projeto, para quando chegarem também na obra, saberem o que cobrar, né? Saberem olhar para o projeto e já visualizarem ali o produto final. Então, nós vamos falar de projetos geométricos de vias, vamos falar de projeto executivo, anteprojeto, né? Em que etapa a gente desenvolve, que tipo de elementos dentro do projeto, quais são as normas que norteiam todos esses projetos. Aí nós vamos ter o desenvolvimento de um traçado geométrico, vamos falar das curvas, perfil da estrada, né? Perfil longitudinal. Vamos também fazer uma abordagem de projeto em AutoCAD. Como eu falei, só esse aqui que a gente vai ainda decidir como que vai ficar no final, por causa da ferramenta, né? Por causa do computador. Então, preciso primeiro saber se todos têm condições de elaborar um projeto. Aí nós vamos entrar no tema da terraplenagem, falar sobre corte e aterro, falar sobre volume desses serviços, né? Com o diagrama de Bruckner. Falar sobre a pavimentação, dimensionamento estrutural. Aqui na parte de dimensionamento estrutural, nós vamos fazer um dimensionamento de pavimento flexível durante a aula. E fazer a escolha dos materiais e definir as espessuras. Essa é a ideia. Vamos também falar um pouquinho de drenagem, quais são os elementos que se aplicam na rodovia, né? Pensando ali na bacia de contribuição, entendendo que a estrada muitas vezes está dentro dessa bacia de contribuição, então uma área que antes era natural, que absorvia a água, né, que permitia que essa água penetrasse ali pelo solo e de repente você impermeabiliza, então você vai ter uma grande área que vai simplesmente acumular água, então precisa pensar no elemento de drenagem. E depois você vai ter a sinalização viária. Você vai ter depois a pintura, né? E tudo que define e organiza o tráfego. Sobre a bibliografia, como eu falei, está lá no SIGA, tudo isso anotado. Você tem aí os autores que são clássicos, né? O Walter Miller de Censo. Então, quando a biblioteca estava aberta, esses livros eles estavam disponíveis, né? Manual de técnicas de projetos rodoviários, manual de técnicas de pavimentação, pavimento de concreto é um livro do professor da USP, né? O José Balbo, especialista também na parte de pavimentos. Como complementar, eu coloquei o livro da professora Lied, da USP, pavimentação asfáltica, né, formação básica para engenheiros. Os manuais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Você tem, como se tudo que a gente for abordar aqui no curso, você tem lá com maiores detalhes, porque é um departamento que mantém uma biblioteca disponível, desde os ensaios, métodos de avaliação, custo, né? A parte de orçamentos, você tem lá tudo dentro do site do DENIT. Durante a aula, eu vou propor muitas vezes que vocês consultem o site, né? Para buscar informações direto na norma.
Tem também os livros do Balbo, aqui, como eu falei, né? Pavimento de concreto e pavimentação asfáltica. Aí, como material de apoio, eu coloquei dentro do Teams, mas também tem no Siga. Notas de aula, que é um resumo dos tópicos que eu vou fazer abordagem durante o semestre. Então, reforçando aqui, né, os sites do DENIT, o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, né? Então, dentro do site, você tem que procurar o IPR. Dentro do IPR tem as normas. O site da BPV, Associação Brasileira de Pavimentação, e o site do DR São Paulo. Dentro do site do DR São Paulo também tem tabela de preços, tem projetos, né? Você tem cadernos com todos os projetos já, aqueles elementos padronizados já prontos, por exemplo, de drenagem, boca de lobo. Então, nada disso a gente precisa inventar, já tem lá dentro do projeto publicado pelo DR São Paulo. E trazer assuntos aí relativos à disciplina que são atuais. A avaliação, eu faço 2 provas. Então, nessa primeira parte do curso, essa prova vale 4 pontos. 1 ponto é pela atividade de vocês. Então, quando eu falo aqui nota de trabalhos, NT, é porque eu considero, né, de todos os trabalhos que vocês fazem durante o semestre, eu considero 1 ponto e mais os 4 da prova. Então, você vai ter uma P1 valendo 5 pontos e uma P2 valendo 5 pontos. Maior ou igual a 6, vocês estão aprovados. Então, como eu comentei com vocês, que daqui a pouco a gente já vai fazer aquele intervalinho de 10 minutos, eu vou passar para vocês um vídeo para introduzir esse assunto de pavimentação. Vou passar uma execução de um revestimento asfáltico. Aí depois, na segunda parte, quando a gente voltar depois de 10 minutos, aí nós vamos conversar. Quando for 1h10, a gente vai parar 1 hora. Quando for 1h10, a gente volta para conversar também sobre o vídeo. Tá bom? Então, eu vou passar ele agora para vocês. Aqui a gente tem 2 tipos de pavimento, né? O pavimento de concreto e o rígido. Professora, não está aparecendo para gente. Ai, peraí, deixa eu compartilhar, então. Eu saí. Deixa eu ver se eu consigo pôr isso. Acho que eu apertei antes. Agora vai aparecer, né? Só faltou o som. Deixa eu tentar voltar aqui, só para ver se eu consigo colocar o som. Mas também é só mais os barulhos dos equipamentos, porque essa obra aqui, a gente estava fazendo essa semana que passou. O áudio. Ele não está deixando aqui eu empurrar, não sei se é por causa do fone. Vou passar para vocês, depois qualquer coisa eu volto no vídeo e tento colocar o som para vocês. Aqui então, para vocês já começarem a se habituarem aí com os equipamentos de pavimentação. Alguém já conhece o nome desses equipamentos que vocês estão vendo na tela? Que é uma pavimentação asfáltica que eles estão fazendo. Então, você tem um concreto asfáltico sendo lançado pelo equipamento, que é uma acabadora. Essa acabadora, então, ela distribui o asfalto pré-compactado. Aí, para comprimir esse material, né, compactá-lo, você tem os rolos de pressão aqui, né, os rolos de pneu.
Tem um rolo cilíndrico também aqui, nós chamamos de rolo chapa. Então, assim, a equipe é composta dos operadores das máquinas, né, os motoristas dos caminhões, só que também é composta pelos operários aqui que vão fazer aquele acabamento, né? Então, sempre assim, emenda de uma faixa na outra, né? Aqui eles executaram uma largura de 4 metros primeiro. O que vocês estão vendo agora, eles estão executando a segunda faixa de 4 metros de largura. Então, você tem o caminhão basculando a massa, que é o concreto asfáltico a quente, ele entra no equipamento, aqui ele passa por uma rosca que vai homogeneizar a mistura, onde esse rapaz está com a pá, tem uma rosca ali misturando, e depois ele já sai, depois de passar por uma mesa, ele já sai, então, pré-compactado, como eu havia falado. Que eles estão coletando a amostra para fazer ensaios. Olha aqui, né? O local onde a massa é misturada. Que fique bem uniforme, né? Porque quando a gente olha um pavimento novo, você quer que ele seja como um tapete, uniforme. Então, aqui, esses rastelos... Eles estão aqui fazendo um acabamento na lateral para que não fique marca de construção, de junta de construção. Se ficar a marca, né? Se ficar uma trinca, por exemplo, uma marca, no futuro essa trinca abre e pode entrar água, e a água não combina com o pavimento, então ela vai danificar a estrutura. Por isso que eles têm que caprichar aqui na junta. Aí vocês vão ver que esse rolo compactador, ele vai chegar aqui para trabalhar na junta, ele vai fazer aqui o acabamento, né, dessa junta. Isso é no aeroporto, professora? Qual? Isso, esse aqui é São José dos Campos, onde eu estou trabalhando atualmente. Aí vocês podem perceber que é uma pista bem larga. Aqui não é a pista de pouso e decolagem, ela fica aqui mais alta, a pista de pouso e decolagem nesse aeroporto, ela está aqui afastada. Essa é a pista onde eles trafegam para poder estacionar. Eles estão trafegando aqui para depois entrar naquele pavimento de concreto do início, que é onde ficam estacionadas as aeronaves. Então é bem larga, né, comparada a uma via urbana, porque a via urbana tem o quê? 7 metros de largura, muitas vezes, né? Então essa táxi aqui, a gente está com 37 metros de largura. Aqui, até o ideal, se não fosse, é que essa obra é pequena, né? É uma manutenção, não é uma obra de engenharia. Mas o ideal seria até que essa acabadora fosse mais larga, né? Que ela te pegasse aí 7 metros de largura. Porque daí eu conseguia diminuir as emendas. Mas como aqui o contrato é pequeno, então foi o que a empresa disponibilizou. Foi só esse equipamento de menor porte. Professora, qual o nome do equipamento que distribui o material que a senhora falou? Acabadora.
Acabadora. Acabadora. Legal. Eu vou fazer assim, olha, eu vou tomar uma água, né, como eu falei para vocês, aí a gente se encontra quando for 1h10, tá bom? É rapidinho, é coisa de 10 minutos. Como eu passei uns minutinhos, 1h10 a gente retorna. Tá bom. Até já. Até já. Vou encerrar aqui a gravação.